Eu treinei o último exercício em casa também, aí eu queria conferir, né, ver se eu fiz errado. Maravilha, maravilha. Muito bem, e aí? Muito bem. E esse aí? Me Esse diga aí eu sobre ele. mandei separado, eu ia mandar junto, só que a foto saiu separada, que tem a régua também. Ah, muito bem. Mas me diz aí, o que que saiu desse aí? Me fala. Disse que Então, tu fez com seus colegas e tal. então, a gente primeiro pegou é, a equação do espaço da formiga A, né? A gente chamou formiga A e o espaço da formiga B. Não sei se você conseguiu ver aí a régua. Aí ficou Ah, sim, a 10 outra coisa no outro negócio, né? Uhum. Deixa eu ver é aqui. a outra foto. Vou pegar. A gente tinha que observar e determinar a posição de compra entre as duas. Aí, o que que é mais ou menos a gente fez, né? A gente colocou o espaço da formiga A e da formiga B, as equações. A gente não sabe se está certo, mas a gente pelo menos tentou. Aí ficou o espaço da A 10 mais 5 e o espaço da B 14 mais 3T. E aí, como ele pede a posição de encontro entre as duas, a gente fez como se fosse uma. Como que eu posso dizer? Como se fosse a diferença, sabe? Então a gente colocou 10 mais 5T igual a 14 mais 3T. E aí a gente tinha que Uhum. separar, né, as letras dos números, então a gente jogou o 3T que estava somando negativo para o outro lado. Então ficou 5T menos 3T igual a 14 menos 10. Certo. Aí 5T menos 3T dá 2T e 14 menos 10 dá 4. Então, se na razão entre as duas deu 4, então cada uma deu 1, né? 2T é igual a 4, então T é igual a 2. E Uhum. foi isso que a gente fez. E depois a gente colocou na equação do espaço. 10 mais 5 vezes 2, que foi o tempo, e aí deu 20. 10 mais 5 vezes 2 dá 20. Mas a gente não Maravilha. sabe se a Então, o gente que vocês acertou. fizeram. A ideia era essa mesmo. Se vocês querem encontrar a posição de encontro de dois É a objetos, diferença, né? na realidade, né, a ideia é você pensar a coisa mais prática possível. O encontro é o lugar onde os dois são iguais, né? Os dois estão na mesma posição, ao mesmo tempo. Isso é encontro, né? Então, se você Uhum, construir a equação dos dois objetos, você pode igualar essas equações e achar então o tempo de encontro. Foi o que você fez de certa forma, só que talvez sem perceber, ok? uhum. Quer ver, ó? Vamos lá. Eu vou tentar Hum, fazer do meu jeito. Duas formigas se ok. movem em linha reta em velocidades constantes ao longo de uma régua sentimentada. Na figura estão indicadas as velocidades escalares das formigas e as posições que ocupavam um certo instante. Então elas estavam as duas indo na mesma direção, só que a formiga de trás estava mais rápido. Então espera-se que ela chegue primeiro, né? Uhum. Ou melhor, desculpa, não é isso que espera-se. Espera-se que Espero eventualmente a assistir. formiga chegue na mesma posição, né? Que a É, outra. Que ela vai como se fosse encontrar, né? uma Ela vai corrida, ultrapassar, né? vamos dizer. Isso. Como se fosse uma corrida, ela vai ultrapassar, exatamente. E o problema está pedindo a posição de encontro. Qual é a posição na régua onde isso vai acontecer? Só que eu tô achando essa velocidade de movimento das formigas bem rápido, né? Pô, 5 centímetros em um segundo é bastante coisa. Então, Uma formiguinha. Bem, então vamos formiga fazer é a fácil. equação. Vamos fazer a equação de cada uma das formiguinhas, beleza? Vamos fazer a equação da primeira. Bem, a gente já sabe que a velocidade é constante, certo? Uhum. E aí eu Não tá falando nada sobre falei para os sorvete, meus né? amigos, a gente Sorvetinho. usou o sorvete que a gente aprendeu já, Isso. 10 mais 5T, mais que nem tu falou. 5T. Esse é da formiga A, vamos dizer assim. Então eu vou chamar de posição A. Esse aqui é a Foi isso que a formiga B. gente fez. 14
mais 3t, né? Mais 3T. E daí, como tu está interessado em encontrar a posição de encontro, você pode, primeiro, igualar as duas equações. Na verdade, ele está pedindo a posição, né? Então, você pode igualar as duas equações. Porque se você igualar as duas equações, você vai encontrar o tempo em que eles se encontram. E depois, igualando o tempo, depois colocando o tempo na equação, você pode achar qual é a posição. Né? Porque tu tem que concordar comigo que quando eles se encontrarem, o tempo e a posição vai ser o mesmo, né? Sim. Isso. Então, a gente pode igualar as duas equações. Afinal de contas, o encontro é quando eles estão no mesmo lugar. Então, eu vou dizer que a posição A é igual à posição B. Uhum. Sendo A é igual à posição do B, sacou? Sim. Isso. É isso aqui que eu estou fazendo, igualando SA com SB. As posições são as mesmas, do corpo A e do corpo B. Daí você fez a subtração, você falou, fica 2t, passa 10 para o outro lado, 2t igual a 4. Daí Vai você vai ficar com ficar 2T igual a 4. 2t igual a 4, então o tempo é 2 segundos. Demora 2 segundos para que a formiga de trás alcance a da frente. Uhum. Agora, qual é a posição? Então, daí você pode fazer o seguinte, você pode jogar em qualquer uma dessas duas equações que vai dar a mesma E posição. vai dar a mesma coisa. Isso. Então, rapidamente você percebe que é 30, né? Certo? Uhum. 20, desculpa, eu falei besteira. Então. 10 mais 5 vezes Nossa, 10. eu olhei aqui no caderno pra ver se eu fiz alguma coisa errada. Não, não, desculpa. É que, pô, tá tarde já, velho. Hoje eu não É parei no quase segundo. 10 horas, né? Passou já, né? Passou já deu. Passou? Ah, errei um pouco o fuso. Mas é que. Bem, é isso aí. E vamos à próxima? Vamos. Beleza, deixa eu pegar aqui. Ok. Na próxima a gente tentou fazer, mas a gente ficou meio em dúvida. Ah, é? Não foi fácil? Não, mas a gente tentou também. Ai, se... Deixa eu salvar aqui. O professor disse que é importante a gente se reunir para tentar fazer, porque física é isso, né? É Física costuma praticar. ser a matéria mais difícil, né? Eu acho. Daí você leu isso aqui, eu vou ler, tá bom? Vamos Tá ver se eu bom. consigo te ajudar. Marta e Pedro combinaram encontrar-se em um certo ponto. Ó, de novo, encontro, né? De novo, Uhum. provavelmente vai ser a ideia de igualar as equações. Então, provavelmente vai ser a ideia de construir a equação da Marta e do Pedro. Nem li o enunciado, só estou colocando o que eu acho que é. No problema, a Já gente não fez construiu a isso equação também. das formiguinhas, aqui a gente vai construir a equação da Marta e do Pedro. Marta, ao passar pelo marco zero, posição inicial zero, né? Quer dizer, posição zero, né? O referencial, Uhum. constatou que mantendo uma velocidade escalar constante de 80, chegaria na hora certa ao ponto de encontro combinado. No entanto, quando ela já estava no marco 10, ficou sabendo que Pedro tinha se atrasado e só então estava passando pelo marco 0, pretendendo continuar sua viagem a uma velocidade escalar constante de 100. Mantendo essas velocidades, seria previsível que os dois amigos se encontrassem próximo ao meio marco da estrada. Ok. Me parece que a Marta está... bem, vou passar pelo marco 0. Chegaria na hora certa ao ponto de encontro combinado. Tem que fazer um desenho para entender isso aqui, né? Então vamos lá. E meus amigos, a gente supôs que tinha que fazer o sorvete deles, né? Com base naquela outra que a Sim, gente sim. tinha Vai ter que feito. fazer o sorvete. Só que às vezes só fazendo equação a gente não percebe o que está acontecendo. Então eu vou fazer um desenho para tentar entender. Então a Marta, quando passou pelo marco 0, a Marta vai ser a rosinha. Quando passou pelo Ok. marco 0, constatou que mantendo a velocidade constante de 80 km, chegaria na hora certa ao ponto de encontro combinado. Então vamos dizer assim, a Marta, vamos dizer que ela estava indo para frente, com a Uhum. velocidade, aqui é o marco 0, ela está na posição inicial dela é 0, ok? E ela está com essa velocidade de 80 km. Tá. No entanto, quando ela estava no marco do quilômetro 10, ficou sabendo que o Pedro tinha se atrasado. Só então estava passando pelo marco 0,
Tá, é bem bizarro, né? Porque, sei lá, né, É, mano? a gente Tipo, bugou por causa disso. Ela tava indo pra frente a 80. e o Aí, cara. quando ela soube que ele atrasou, tava É, passando por. sim, a tua dúvida é a mesma que a minha. Então fica de boa. É a mesma, é a mesma. Então aqui agora nesse momento ela tá na posição 10, né? S igual a É, 10. 10 km. E agora quem tá no zero é o tiozinho lá, né? O, o Pedro. isso. Que tá com uma velocidade de 100, né? Constante de ser. Nossa, meu km por hora ficou bizarro. Km por hora. Tá, então de novo, né? A equação dos dois, mesma ideia. Qual que foi a equação da mina que vocês criaram? É. 1 mais 80. Não, 10 mais 80t. Porque 10 ela tá mais no 80. 10, a Aham. velocidade tá no 80, porque é constante. Isso, E a quando a gente gente começa a conseguiu aqui. avaliar o nosso problema, ela tá no 10, exatamente. E o Pedrão tá no zero, né? Zero mais sem T, concorda comigo? Aham, e a gente já colocou direto sem ter. Maravilha, vocês são mais espertos que eu. E aí, o que que vocês fizeram para encontrar a resposta? Aí a gente fez aquela parada de igualar e separar a letra dos números. E aí, qual foi o tempo que vocês acharam? A gente achou meia hora, né? Porque vai ser 10 igual a 100t menos 80t separando letra de número. Aí, Uhum. né, 100t menos 80t fica 20t. Aí você corta, corta, vai ficar 1/2, dando meia hora. Ah, muito bem. Então tá certo, né? Vocês encontraram o tempo e depois vocês jogam na equação e encontram a posição, né? Foi nisso que a gente esqueceu. Tem que focar no que o problema tá pedindo. Ele não tá pedindo a posição? Tá, Muito bem. foi nisso que a gente travou. Tipo, a gente não sabia como continuar, a gente. Sei lá. Ah, então agora essa história, olha, quando vocês encontram o tempo, vocês têm que pegar esse tempo e jogar em qualquer uma das duas equações que vocês vão achar a posição de encontro. Então é sempre a mesma coisa, beleza? Beleza. Beleza. Então faça aí, por favor, encontre, então, por favor. Tá. Pode ser em qualquer uma, né? Não Qualquer tem uma vai dar a mesma importância. resposta. Assim. É 50, né? Ah, Substituindo sim, sim, na sim. do Pedro, que é mais fácil. Aí você vai fazer 100 vezes 0,5. Metade é 50. Isso aí, então significa que eles se encontraram na posição 50, né? Demorou esse encontro aí, hein? Demorou por quê? Você sabe me dizer? Porque ele atrasou enquanto ela tava indo. Bem, não necessariamente. É porque a mina tava, a mulher tava bem rápido também. Então a Hum, diferença de um para o outro é 20 quilômetros por hora. Então eles estão, na prática, né? A gente poderia considerar, vamos dizer assim, uma velocidade relativa, onde um está parado e só o outro se mexendo, de 20, entendeu? Então ele estaria isso é andando ali, velocidade relativa? e isso é velocidade relativa, é uma subtraída da outra. Daí tu considera um parado e o outro se mexendo. Entendi. Isso aí. Então 20 quilômetros por hora é bem devagar, por isso que eles vão se encontrar só lá na frente, isso mesmo. Entendi. A Muito cachorra bem. tava latindo aqui, minha mãe chegou aqui em casa aí. De boa. Escutei uma barulheira. Normal. Bem, de boa, né? Vamos para a próxima? Ora. Bora. Deixa eu pegar aqui. Ó, tu viu como um desenho ajuda muito a entender o problema? Recomendo fortemente que você faça também. É verdade. Fica mais fácil Física e de de... abstrair, né? Exatamente. Você vê as coisas acontecendo, ajuda muito, cara, muito fazer desenho. É uma coisa que eu te digo desde a primeira aula, né? Muito importante Uhum. fazer desenho. Ok? Ok.
Tem que Ok, começar a criar esse hábito pra resolver isso. isso. Ó, eu mesmo estava um tanto perdido quando eu comecei a ler, que eu tô meio cansado. Daí a hora que eu fiz o desenho, pronto, entendi tudo. Porque, né, a física é uma coisa do mundo real. Se tu desenha um pouco, tu leva um pouco mais pro mundo real, né? Não é que nem matemática, que é só teoria. É. Beleza, vamos dar uma olhada nesse problema. Filas de trânsito são comuns em grandes cidades, de suas consequências são um aumento no tempo de viagem e irritação dos motoristas. Imagine que você está numa pista dupla e enfrenta uma fila, pensa em mudar para a fila da pista ao lado, pois percebe que determinado trecho a velocidade da fila ao lado é 3 carros por minuto. 3 carros por minuto, passam 3 carros por minuto. Quanto à velocidade da fila que você está, né? 2 carros por minuto. Então é mais devagar. Considere o comprimento de cada automóvel igual a 3. Se cada automóvel é igual a 3 metros, caraca, o carro é grande. Se cada Então, automóvel é 3 metros, então se são, por exemplo, ali na fila que você está 2 carros por minuto, então são são 6 6 metros. metros por minuto, né? Então, eu e meus amigos, você pode ver ali que tá apagado um pouco nas questões do 3 assim, porque tinha um amigo meu que falou que deu 3, outro que deu 5, porque a gente, tipo, fez teorias diferentes, assim. Só que o pensamento que predominou no nosso grupinho foi que, tipo, se três carros com em 3 metros, então três carros passariam a cada 9 metros. E dois a cada 6 e assim sucessivamente, né? É o mesmo princípio que a gente faz com contas de velocidade, sim. Não está errado. Não está errado. Só que eu acho que no contexto do problema é melhor você trabalhar com a velocidade mesmo, né? E como que a gente pode fazer isso nesse Simplesmente, caso? simplesmente sabendo que 2 carros, que cada carro é 3 metros. Então, se são 2 carros, 2 vezes seis 3, 6. metros. 6 metros por minuto. Na outra fila, então, é 9 metros por minuto, certo? Uhum. Isso. Então, beleza, você tem a velocidade das filas. Vamos dizer assim, essa fila aqui, ó, velocidade 9 metros por minuto. E essa outra, 6 metros por minuto. Tá bem Então, ruim para esse encontrar, a problema. gente. Então a Diga. gente pode. Como que diz? É como se Converter. você igualar e faz uma Bem, vamos ver o que o problema está subtração. pedindo, né? Eu ainda não sei o que o problema está pedindo. Eu só fiz uma rápida conversão ali das Ah, ok. velocidades das filas para algo que a gente conhece melhor, que é metros, né? Uhum. Assinale a alternativa correta que mostra o tempo em minutos necessário para que o automóvel da fila ao lado, que está a 15 metros atrás do seu, possa alcançá-lo. Então, basicamente, nós estamos falando aqui de um cara que está numa fila mais rápida. Ele está na fila de 9 metros por minuto. Essa é a velocidade desse carro, certo? Uhum. Só que Eu ele vou- tá 15 metros atrás. Isso, ele está quantos metros atrás? 15. Então vamos dizer que ele está na posição zero, ok? Ok. Vamos chamar isso aqui de velocidade A. Você é o carro B. E a sua velocidade é um pouco mais baixa, 6 metros por minuto, certo? Certo. A posição que ele está bem. Se esse cara está na posição zero, você está na posição 15. Sim. Pronto. Então agora você pode criar a equação dos dois carrinhos e de novo igualar e encontrar o que o problema está pedindo. Entendi. Entendeu? Acho que eu e meus amigos a gente fez coisa errada, então. A Provavelmente gente, vocês buscaram uma proporcionalidade, tipo uma regra de 3 que não tem aqui. a gente pegou e diminuiu e fez uma subtração entre 9 e 6. Aí, obviamente, deu 13. Depois a gente dividiu. A gente fez 15 dividido por 3. Dá para fazer, mas eu acho melhor fazer desse jeito, né? Porque já que a gente está falando de encontro, né? Os exercícios que o seu professor pediu são todos de encontro, então é melhor você partir dessa ideia de construir equação e igualar as equações, né? Beleza. Então faça isso, por favor.
Quando chegar na resposta, é só me falar, tá bom? Hum. Tô com pouco espaço aqui, fiquei com pouco espaço pra fazer a conta. Pega outra Procura uma folha. folha. É. Gente. É 3, não é, pô? O que que é 3? A diferença entre os dois? 3 metros, você tem que falar, né? Ah, 3 Não, metros. peraí. Na verdade, estamos Ah, falando de tempo, né? sim. Tempo em minutos, né? Então é 3 metros por segundo? Não, quando eu falei 3 metros, eu falei errado, desculpa. A gente está falando 3 minutos ali. É o que o problema está perguntando. Qual é o tempo que demora para alcançar? Você achou T igual a 3, certo? Certo. Como a unidade de tempo é minuto, então o T é 3 minutos. Ah, Tudo bem? P igual a 3 minutos. Isso, exatamente. Foi uma das respostas aí que vocês chutaram, né? É, a gente tava entre 5 e 3. Perfeito. Maravilha. Deixa eu ir para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Fizemos todas? Acho que todas que tu enviou já foram feitas. Acho que fizemos. Não tem mais nada aí? Bem, se não tem, eu abro um livro aqui e a gente faz. Deixa eu fazer aqui. Também de questões de encontro, tá? Acho que tem uma legal aqui, só que essa a gente nem tentou fazer porque a gente achou Ah, manda aí, difícil. manda aí, manda aí. Vamos fazer difícil então. Tem até um texto, a gente ficou meio confuso nessa. Deixa eu mandar aqui. Beleza. Esse aqui a gente não entendeu mesmo. Enviou aí? Tá chegando, tá chegando. Deixa eu pegar aqui, tá bom? Beleza. Você tá dois. Aqui, agora sim. A foto ficou meio tosca, mas tem um baita É que de eu tirei texto, né? rápido. Foi mal. Eu acho que tu podia bater uma parte, uma foto de cada vez, mas tudo bem, vamos tentar aqui. Vamos ler. Cruzou por mim, veio ter comigo. Aquele homem vestido. Eu acho que tá falando de cruzar aqui, ó. Encontro, né? De novo. Falou isso aqui, encontro. Sinto uma simpatia por essa gente, blá blá blá. Fernando Pessoa, figura, blá blá blá. De fato, imaginamos que um pedinte e Álvaro de Campos estivesse se movendo um de encontro ao outro, na mesma calçada, ou seja, um em direção ao outro. É diferente dos problemas anteriores, que os dois estavam indo no mesmo sentido, os dois para frente, né? Todos os problemas que a gente fez, tava todo mundo indo para frente, certo? Uhum. Agora tem um indo para frente, outro indo para trás, tentando se encontrar, tá bom? Entendi. Muito bem. Um está com uma velocidade 0,5, o outro 1,5.
Se toda a ideia desse poema tivesse sido elaborado no intervalo de tempo que ambos os pedintes poetas estivessem a 20 metros um do outro. Então, tu vai entender isso aqui fazendo um desenho. Deixa eu fazer um desenho aqui. Ah, vou anotar tudo desse. Se liga. Vamos pôr o Fernando Pessoa aqui. O Fernando Pessoa é engraçado falar assim. Aqui em Portugal o pessoal gosta do Fernando Pessoa. Sério? Sim, é um poeta, né? Uma coisa assim. Muito bem, então vamos dizer que o cara que está com 0,5 é o Fernando Pessoa, então ele está com essa velocidade para frente aqui de 0,5, certo? Ah, tô desenhando igualzinho você pra poder estudar depois. Oi? Tô anotando igualzinho você pra poder estudar depois. Eu vou te mandar depois, não se preocupe muito. Então vamos chamar aqui a velocidade do Fernando. E Beleza? aqui a velocidade do pedinte. Como ele está para a esquerda, então a gente vai colocar que é negativa, certo? Certo? Vamos definir que o Fernando Pessoa está na posição 0. Tá. Se ele está na posição 0, qual é a posição do pedinte? Está dizendo aqui que a distância entre eles é 20 metros, tá vendo? Então, esse é 0,20. É isso aí. Então, de novo, tu tendo a posição inicial e a velocidade, você tem a equação deles. E agora, como o problema está pedindo a quanto tempo, né, quanto tempo vai demorar para eles se encontrarem, você já sabe o que tem que fazer, construir as equações, igualar elas, O certo? sorvete. Sorvete, isso mesmo, não tem aceleração, né? Isso mesmo. Mas quando muda alguma coisa assim, quando um estiver indo na direção do outro nesse tipo de conta? Muda. Na realidade, o que vai acontecer é que todos os problemas que tu fez até agora, a velocidade era positiva, as duas, né? Aqui a Uhum. velocidade do segundo, do pedinte, do azul, vai ser negativa. Só isso na prática que vai mudar. É isso que altera quando está um indo na direção do outro, que altera o sinal da velocidade de um deles. Ok? Ok. É isso. Então, só isso. De resto, tudo igualzinho, tudo igualzinho. Então, a hora que você conseguir fazer o que deve fazer, você me fala. E nesse caso, porque a fórmula do sorvete é S igual a S0 vezes velocidade vezes o tempo. O S sem ser o S0 faz o quê? Igual nos outros problemas, né? Fica só S. Eu só mantém É os a mesma outros. coisa que nos outros problemas, não muda nada.
Vai dizer, essa aí o desenho ajudou bastante, né? Uhum. Mais fácil de entender o contexto, né? Do Uhum. problema. O encontro é 10 pro? É 10 o quê? Calma. 10 metros, 10 segundos, 10 horas, 10 anos, 10 quilômetros. Não sei o que tu quer São, dizer por 10. são 10 metros por segundo, né? Calma aí, né, velho? Metros por segundo é a unidade do quê? Me fala. De velocidade. Então, como é que o encontro vai ter a ver com a velocidade? Que é a Encontro, ou tu tá parcela das falando da metros. posição de encontro, ou tu tá falando do tempo de encontro. Você achou T ou você achou S? O T, Então T é tempo. Então se você achou, qual número você achou? o 10. Então se você achou 10, significa que você achou o tempo 10. No contexto aqui, 10 segundos. P igual a 10, né? Então Igual você significa que explicou. depois de 10 segundos que eles vão se encontrar, entendeu? Aham. Então só, isso aí não pode errar, cara. Isso aí é a parte fácil do problema. Depois que tu fez a conta, tu tem que saber o que tu tá encontrando. Senão Uhum. vai dar muito errado isso. Então você encontrou um tempo, 10 segundos. Agora o problema estava pedindo tempo ou estava pedindo outra coisa? Me diga. Leia ali o Eu ia final pedir. da pergunta e me responda. O que o problema está pedindo? Perguntando tempo em segundos, né? Está perguntando tempo em segundos, então foi o que você encontrou, certo? Certo. Boa. É isso aí. Feito. Ajuda Essa era a única. bastante esse desenho, hein? É, o desenho ajuda muito. E aí, tem outra questão que vocês acharam difícil e nem tentaram fazer? Deixa eu ver aqui. E nessa prova vai ter tanto módulo que a gente ficou até um pouco confuso, pode-se dizer. Tanto o quê? Os módulos, Módulo. Hum, isso que a gente conseguiu. Você também. Hum, essa aqui a gente não fez. Essa aqui a gente não tentou. Ana. Vou mandar. Então, mandar em um lugar bom. A gente tentou fazer umas anotações, mas a gente desistiu no meio porque a gente achou que era menos provável de cair. Era muito difícil. Não, é porque a gente achava que dentre as outras essa era menos provável de cair, sabe? Vocês achavam o quê? Que era menos provável de cair na prova. E a gente meio que largou assim. Improvável de cair. Beleza. É a última que você mandou, né? Uhum. Deixa eu ver.
Será que tem a mesma estrutura? Uma empresa, transporte, efetuar. Entrega mais rápido. Para tanto, equipe de logística. Tá? Analisa o trajeto. Verifica o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima é permitida 80 e a distância percorrida 80. No segundo, o comprimento é 60 e a velocidade é 120. Então, o percurso é menor, mas a velocidade é maior. Né? Isso Uhum. aí. Supondo-se que as velocidades de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Bem, basicamente você tem que criar a equação, ou nem isso, né? Vamos pensar nesses É, dados aqui. Velocidade e posição. A equação da velocidade média talvez seja o suficiente, né? delta S sobre delta T funciona? Exato. Delta S por delta T. Só que como tu tem o delta T, a gente já isola o delta T, entendeu? Então você pode dizer que o Uhum. delta T é o delta S dividido por V. Então é só você pegar a distância e dividir pelo tempo, beleza? Ah, Só isso, nada além disso. Então me diga aí, quanto é que vai ficar a 80 dividido por 80 dá 1. 80 dividido por 80 dá 1. Então é um o que ali? 1 hora. Isso, estão falando de quilômetros por hora, né? Exatamente. Que tá em quilômetro, beleza. Aí no trecho 2, V igual delta S é 60, delta T é 120. Vai dar meia hora, né? Ah, deu qual a resposta ali? 0,5, né? 120, 60. 120, 60 dividido por 120. Isso. 0,5 hora, mais conhecido como 30 minutos, né? Uhum. Isso aí. E aí, qual que é a tua conclusão, então, do que o problema está pedindo? Suponho que você é favorável, geralmente a velocidade que você não tem que pensar. É só somar, né? Ou não? Bem, eu acho que somar não é o que deve ser feito. 1 hora e meia, não? Não, o que, que o problema está perguntando? Vai lá, me diz. Eu consigo falar, perguntando o tempo necessário para a realização da entrega. Só que são dois caminhos diferentes, certo? Então ele está te perguntando o tempo dos dois caminhos. Teve um caminho que demorou 1 hora, teve um caminho que demorou menos, não é mesmo? Uhum. O Então, exercício deu a opção 0,7, 1,4, 1,5, 2,0 e 3. entendi. Então ele está perguntando. Não, mas como que eu consigo Ele tá querendo que tu some os dois caminhos mais curtos. E aí você chega na resposta, né? E também Ah, faz sentido o que você falou. não, aqui são os dois caminhos mais curtos mesmo, né? Então é isso que tu falou mesmo, 1h30, né? 1 hora e meia. Beleza? Uhum. Então Aí é seria isso aí. 1,5 no caso, né? Isso mesmo. Vou marcar aqui. Beleza. Beleza, cara. Então fizemos tudo, né? Show de Estamos bola. melhorando. Tamo sim, você tá virando monstro da física. Muito bem, parabéns. Obrigado, pô. Eu que agradeço aí e precisando é só chamar, beleza? Beleza, pô. É É nóis. nóis, abração, boa Obrigado. noite. Bom descanso, viu? Valeu.